Olá, boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar aí para a gente começar a conversar um pouco. Estão me ouvindo bem? A ideia, eu que agradeço o convite. Vamos começar então, né? A gente vai aguardando o pessoal chegar aí. Bom, então, a convite da Associação, né, Juiz Forana dos Estudantes de Psicologia, a gente vai conversar um pouco sobre a atuação da psicologia hospitalar e a psicologia da saúde no enfrentamento da Covid-19 e no suporte ao luto, né? Bom, é um grande desafio a gente conversar sobre esse tema, porque a gente não tem ainda muitas evidências sobre a melhor intervenção a ser realizada nesse contexto, embora a gente já tenha alguns primeiros artigos sendo publicados aí, relatando um pouco da experiência de psicólogos e psicólogas de outros países, especialmente a China, né? Que podem servir aí para nós como um primeiro norte aí que a gente pode adotar aqui e, obviamente, tentando aprender com os erros e com os acertos de colegas aí, né, de outros países. Bom, em um desses estudos, né, que começaram aí a ser publicados sobre o tema, o que a gente observa, né, que a gente teve aí algumas diretrizes propostas pela Comissão Nacional de Saúde da China, por exemplo, que não tiveram tanto sucesso, né? E aí, no Brasil, a gente ainda não tem realmente um protocolo clínico, uma diretriz, né, que nos diga efetivamente, né, e que comprovem principalmente a eficácia dos serviços psicológicos nesses tempos de combate ao coronavírus e, consequentemente, a Covid-19. Bom, a gente teve, né, em termos de referencial teórico para nortear a nossa prática aí, a gente teve a publicação de um manual, né, de diretrizes para atenção psicológica nos hospitais em tempos de combate ao Covid-19. Esse manual ele foi publicado recentemente numa revista, na revista Ciência, Saúde e Ciência. E esse manual, então, começa a nos dar um pouco de direcionamento sobre as melhores ações a serem tomadas aí, né? Nesse manual, os autores destacam que é preciso que a gente desencoraje, acho que isso é importante a gente discutir, né? Que é preciso desencorajar a entrada de profissionais, psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais em enfermarias de isolamento para pacientes com Covid-19. Por que isso, né? Porque esse grupo de profissionais não seriam considerados profissionais essenciais nessa ação
da linha de frente, para estar na linha de frente no enfrentamento da Covid-19. Então, esse manual recomenda que as nossas intervenções, elas devem priorizar a equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapia. É isso aí, Raíssa, desencorajar, né? A princípio, é estranho isso pra gente, por quê? Porque a gente precisaria ir na contramão de tudo que a gente batalhando tanto, né? A princípio é um pouco contraditório. A gente sempre quis ser considerado profissional essencial nas equipes, né? A princípio sou estranho. Mas o que esse manual traz é o seguinte, né? Que a gente deve, nesse momento, priorizar as equipes de saúde, pelo menos nesse primeiro momento, né? Uma coisa importante de a gente pensar é que a gente está vivendo uma situação. E mostrou. Oi, Camila pediu para participar. Que está contaminado. Ok, querida, desculpa, eu estava no meio de uma aula quando eu vi que você estava aí no meio fazendo. Eu estava assistindo o pessoal da EKR que está comentando a mesma questão e vem comentando a importância da contratransferência para esse momento dos profissionais estarem atentos a isso, né? Eu achei que era válido a gente deixar aqui pontuado. Sim. E assim, uma coisa que sou estranho, né, que algumas pessoas comentaram aí, é essa questão de fato da gente não ser necessário nesse momento junto aos pacientes, né? Mas a gente precisa levar em conta uma situação que a gente está vivenciando, que é o fato de a gente estar trabalhando com equipamentos de proteção muito restritos, né? A gente tem poucas EPIs ainda, né? Então, a gente precisaria ter condição mínima de trabalho, né, de proteção. Então, as EPIs, os equipamentos de proteção, por enquanto, ainda são suficientes, mas a gente sabe que essa vai ser uma grande questão, isso vai ser um problema, né? A gente não vai ter equipamento de proteção para todo mundo, então acho que esse é um cuidado também, quando o manual traz, né, essa questão da gente não estar na linha de frente com os grupos, né, de usuários que estão hospitalizados, né, já diagnosticados, também pode ser muito em função desse cuidado, né? Bom, em função disso, a gente vai precisar refletir muito, muito, né, sobre o bom senso aí na nossa prática diante dessa realidade né, da pandemia da Covid-19. Possivelmente amanhã, né, na HU Revista, a gente vai publicar um artigo aí que a gente escreveu sobre, na verdade, uma nota rápida sobre a atuação da psicologia diante dessa epidemia, né? Onde eu faço algumas colocações sobre isso. O que a gente destaca aí, né? A psicologia hospitalar e a psicologia da saúde, assim como todas as áreas, né, da saúde, elas estão diante de uma realidade que talvez a gente nunca tenha vivenciado, né? Então, ser psicólogo hospitalar nesse contexto é um desafio, e aí eu destaco uma questão muito importante, que eu acho que a nossa formação em psicologia, ela é muito deficitária ainda no que diz respeito a 3 temas fundamentais. O primeiro deles, a intervenção da psicologia nas emergências e desastres, né? Eu acho que esse é um tema pouco abordado ainda nas nossas formações, né? Segundo tema, que eu acho que a gente ainda é pouco trabalhado para, né, que é um tema pouco trabalhado para que a gente possa atuar, morte e luto, que é uma questão que a gente vai discutir aqui, né? E o terceiro ponto, novas modalidades de atendimento psicológico, especialmente o atendimento não presencial, né? Então, o que a gente observa, né? Historicamente, a psicologia hospitalar, ela sempre foi realizada por psicólogos clínicos, né? Que por várias razões passaram a atuar nos hospitais, né? Porém,
em muitos casos, esses profissionais têm bastante dificuldade, têm muita dificuldade em compreender o real papel da psicologia no campo da saúde, né? Mesmo em contextos naturais, mesmo em tempos normais, né, fora da epidemia, da pandemia, né, a função da psicologia hospitalar, ela não é a clínica convencional, né? A nossa função no hospital é a prevenção e a promoção da saúde. Entendendo aí, obviamente, a saúde como conceito ampliado, né? Não só a saúde mental, mas a saúde como um todo. Claro que o nosso foco é a saúde mental. Nesses contextos, especialmente como o enfrentamento, né, da Covid, essa compreensão de que a nossa função não é a clínica tradicional é fundamental. Então, a gente precisa primeiro desconstruir todas essas amarras aí que vão impedir de que a gente faça, de fato, uma prática pautada do nosso, né, no nosso compromisso social como psicólogos e psicólogas. Então, nessa realidade, eu acho que o setting aqui é a emergência. O setting aqui é o sofrimento das pessoas, né? É o sofrimento dos usuários, dos familiares, dos profissionais de saúde que conjuntamente estão aí enfrentando uma pandemia sem precedentes, né? Então, a psicologia das emergências, ela vai atuar no comportamento das pessoas por meio de uma ação tanto preventiva quanto uma ação pós-trauma, né? Incluindo tanto as vítimas, né, os usuários, os familiares, quanto os profissionais. Essa tríade, né, equipe, paciente e família, tão discutida na psicologia hospitalar, ela vai precisar ser ampliada aqui para uma atuação comunitária. Então, Raíssa está dizendo da morte humanizada, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Então, primeiro ponto é a gente pensar em desconstruir algumas questões que a psicologia hospitalar durante muito tempo acabou reproduzindo, né, nesses cenários. Então, a gente vai precisar ter um olhar muito diferenciado, né, para a nossa prática nesse momento. O próprio Conselho Federal de Psicologia vem travando aí, né, comungando dessa perspectiva, vem trabalhando arduamente na liberação, né, na autorização do atendimento online para que psicólogos e psicólogas pudessem, então, prestar o serviço de atendimento online diante dessa realidade, obviamente, né, com compromisso ético aí diante dessa situação, porque a gente sabe do impacto que o isolamento social vem trazendo aí à saúde mental. Então, de acordo com esse manual, né, de diretrizes para atenção psicológica na Covid, que a gente citou anteriormente, quem teria indicação para receber atendimento psicológico, né, durante a pandemia, dentro da psicologia hospitalar? Primeiro, trabalhadores e trabalhadoras da saúde que estejam em sofrimento ocasionado aí pelo contexto pandêmico, né, ou relacionado com os processos de adoecimento, de hospitalização. Segundo, os familiares em sofrimento, né, os familiares de pessoas hospitalizadas que foram a óbito, ou familiares de crianças hospitalizadas para tratamento da Covid-19. E, por último, pessoas hospitalizadas não diagnosticadas com Covid e que estejam em sofrimento pelo adoecimento ou pela hospitalização. Obviamente que a gente sabe que estar num contexto de hospital onde o risco de contaminação é altíssimo, isso por si só já é fonte de grande angústia, né? Então, esses seriam as três frentes de atuação aí, né? Bom,
o nosso foco seria somente os profissionais de saúde? A meu ver, não. Né? É claro que a gente vai precisar pensar, né, como recomenda o manual, que a gente realmente vai focar aí, a princípio nos profissionais. A gente falou um pouco dessa restrição até de material de proteção para a gente atuar junto com os usuários, né? Mas, no que diz respeito à nossa atuação, acho que a gente vai ter algumas frentes, é o que a gente vai destacar aqui, né? Uma delas é junto aos profissionais de saúde, né? Que se encontram na linha de frente do enfrentamento da doença, né? Então, essa exposição direta à possibilidade de contágio é uma realidade para esses profissionais, né? A gente sabe o número exacerbado de profissional de saúde que está sendo contaminado, né? As poucas evidências sobre as melhores condutas a serem adotadas, né? Eu acho que está todo mundo ainda, e tudo é muito novo, e os profissionais de saúde ainda estão descobrindo as melhores formas de atuar, né? A escassez de material de proteção, isso é um grande problema, né, nas equipes de saúde, porque obviamente está associado ao maior risco de contaminação, né? O o contato constante com o sofrimento, com a dor, com a morte, né? Tudo isso pode predispor esses profissionais de saúde ao desenvolvimento de quadros de ansiedade, de depressão, síndrome de burnout, transtorno de estresse pós-traumático, né? Transtornos psicossomáticos têm sido descritos também, né? Além de uso de substâncias como álcool, outras drogas, uso exacerbado de psicofármaco, né? Então, a psicologia vai ter um papel fundamental aí na prevenção desses quadros junto aos profissionais de saúde. Principalmente, né, disponibilizando informações aí, orientações de cuidados com a saúde mental, né? Além de atendimentos psicológicos virtuais, que também podem ser aí utilizados, né? A psicoeducação, ela vai ser um recurso fundamental para a gente nesse cenário, né? Então, a gente vai usar muito da psicoeducação para a promoção da saúde mental junto a esses profissionais, né? A Mari Fontes está perguntando, né, se teve algum momento aí na saúde em geral em que a atuação da psicologia foi tão recomendada. Eu acho que não, Mari. Assim, eu acho que se a gente não tinha, né? Mas eu acho que se havia algum tipo de dúvida sobre a importância da psicologia nessa área, eu acho que tudo que a gente está vivendo vem mostrar que, de fato, a nossa atuação é fundamental nesse contexto, né? Então, eu acho que é o momento, realmente, da psicologia né, hospitalar e da saúde mostrar que veio, né? E mostrar que veio dessa forma, né? Não esperando a condição adequada, o setting, o espaço adequado. A nossa atuação, ela vai ser na linha de frente mesmo, né? Sempre com base, né, com sustentação teórica na atuação da psicologia nas emergências e desastres, né? Sim, Raíssa, é relativamente nova, né? Mas eu acho que tem algumas questões que, né, até talvez fugiriam um pouco aqui, que fazem com que a gente ainda não tenha esse lugar muito claro, né, dentro do contexto hospitalar. Que, a meu ver, grande responsabilidade é nossa, né? Eu acho que a gente tem muita dificuldade de dialogar, né, com as equipes de saúde, de trabalhar com evidência, porque na saúde a gente sempre trabalha com evidência, então eu acho que é um pouco de algumas limitações da psicologia também, além, obviamente, de outras questões, né, de articulação com as outras áreas, né. Bom, então, a gente pensando aí, né, nessa atuação com os profissionais de saúde, eu acho que a gente precisaria, de fato, ter isso como meta, né? Uma ação bem direcionada, né? Na Priscila está aí nos ouvindo, e os residentes, né, do HU, da UFJF, da psicologia, a gente tem desenvolvido aí, né, um trabalho
de orientação online, de disponibilidade aí para atendimento online dos profissionais de saúde que estão nessa linha de frente do HU, né? E então a gente precisa pensar realmente isso como uma primeira frente de trabalho, né? Outra frente de trabalho seria aí com relação aos usuários e aos familiares, né? E a psicologia teria, então, como foco o suporte durante o enfrentamento da doença, especialmente daquelas pessoas, né, em isolamento aí, durante o enfrentamento da doença. Porque a gente sabe que o suporte familiar ele é extremamente necessário, né, e fundamental em qualquer adoecimento, em qualquer hospitalização. Mas aqui a gente está pensando aí, né, na questão de um isolamento, não por ausência de suporte social, mas de um isolamento compulsório, né? Então, a gente vai precisar proporcionar aí alguns recursos, né? E aí, entrando na experiência também de outros países, de, por exemplo, proporcionar contatos virtuais entre paciente isolado e familiares, né? Visando minimizar o desamparo que está sendo vivenciado por esses pacientes hospitalizados, né? Esses pacientes já diagnosticados com a Covid. A gente vai também trabalhar pensamentos e sentimentos decorrentes dessa experiência, especialmente os pensamentos catastróficos, né? Porque são muito comuns em situações de adoecimento, né? E aqui nesse contexto da pandemia é muito maior, né? Então a gente vai trabalhar muito no sentido tanto dos usuários, né, já diagnosticados, quanto com relação aos familiares e, obviamente, fazendo trabalho de psicoeducação baseado em evidência, né? Porque a gente sabe que muitos desses pensamentos catastróficos também nem sempre são funcionais, e aí a gente vai precisar trabalhar com aspectos que são reais, que são concretos, né? A Juliana está perguntando essa questão da psicoeducação, né? Então, a gente pode trabalhar desde recursos como materiais informativos, né? Sobre a saúde mental, a importância da saúde mental nesse momento, né? Como a questão realmente das orientações sobre esses pensamentos e esses sentimentos. O que é natural que a gente sinta, o que é natural que a gente pense, o que a gente tem de evidência com relação a esses pensamentos, né? Então, se eu sou um paciente jovem e não estou em grupo de risco, estou diagnosticado, porém estou evoluindo bem, quais são as evidências que eu tenho de que eu possa realmente continuar evoluindo bem e ter um bom prognóstico, né? Então, a gente vai trabalhar muito no sentido dessa orientação, tá? Dando um tempinho aí né, nesse assunto dos usuários, né? A Carlinha pergunta, né, se seria possível dar suporte a esses profissionais, sendo que a gente faz parte da equipe também, né? Nesse momento, sim. Nesse momento, sim, sabe, Carlinha? Porque vou te dar um exemplo, né, do que tem sido construído lá no HU, né, pelo serviço de psicologia, né? É uma parceria do serviço de psicologia que atende usuários e familiares com a psicologia de recursos humanos, né? Então, tanto o serviço de psicologia que atende usuários quanto o RH que está direcionado para os profissionais, né, se uniram aí nessa proposta e são, né, são membros da equipe, mas se uniram nessa proposta para atender os profissionais da equipe de saúde. Né? Eu acho que por isso que a gente falou que a gente vai precisar desconstruir algumas coisas, porque a gente está falando de situações bem emergenciais, né? E bem pontuais mesmo, né? Marcela está perguntando se a psicoeducação pode ajudar no combate ao negacionismo científico. Totalmente, né? A gente sempre vai trabalhar com evidências quando a gente trabalha com psicoeducação, né? Bom, outro ponto que eu gostaria de destacar é a importância de um conceito, né? Já que a gente
né, falou um pouco da nossa atuação com a equipe de saúde e falou um pouco da nossa atuação com os usuários e os familiares, é um conceito fundamental que a gente vai precisar. Carlinha ficou perdida aí porque não é a única, é a única psicóloga e foi solicitado isso. Eu acho que é a hora, né, Carlinha, de unir forças, assim, né? Às vezes criar uma rede de apoio que você possa encaminhar, né, para atendimento online. Eu acho que os psicólogos, a classe tem se unido muito nesse sentido, né? Então, ter pessoas que você possa encaminhar para que realmente possa fazer, às vezes, atendimentos online. Você pode ficar a cargo de realizar as ações mais de psicoeducação, de orientação, né? E às vezes os atendimentos online possam ser realizados por outras pessoas aí, né? Por outros colegas. Bom, então retomando o conceito que eu quero muito que a gente fale, é a importância da prática dos cuidados paliativos, né? Camila caiu aí, não sei onde ela está, né? Ela entrou um pouco para comentar sobre isso, mas é fundamental a gente pensar que cabe a nós, nesse momento também, proporcionar qualidade de morte, né? Principalmente aqui, né? Essa é a nossa função, né? Como psicólogos hospitalares, mas nesse cenário é impossível a gente não falar disso, né? A experiência de outros países tem nos mostrado aí algumas intervenções, né? Algumas intervenções, por exemplo, como despedidas virtuais entre pacientes em fim de vida e familiares, né? O que pode ser uma forma de minimizar esses impactos futuros aí causados pelo distanciamento, né? A gente sabe que o contato para a realização dessas despedidas, ela se tornou uma realidade no mundo inteiro, né? Então, a gente tem aí a supressão dos velórios e de outros rituais. As famílias, elas estão impedidas de vivenciarem esses rituais que a gente sabe que são fundamentais para a elaboração do luto, né? Em muitos casos. E aí a gente pode ter um contexto, né, futuro, né, de um futuro breve, de luto, de desenvolvimento de lutos complicados, né? Então, cabe também à psicologia hospitalar e da saúde proporcionar esse espaço de suporte a esses enlutados. Letícia, né, que adora falar disso, está dizendo aí da importância de se pensar em novas formas de rituais. É isso, assim, né? A gente vai ter que pensar, diante dessa pandemia, em outras formas de elaboração desse luto, que não só pelos rituais tradicionais, né? Então, eu acho que a Covid-19, ela nos mostrou, né, mostrou para uma sociedade que sempre negou a morte, que não dá mais para a gente evitar a discussão dessa temática, né? Mostrou para os profissionais de saúde que não dá mais para a gente não querer ou não saber trabalhar com terminalidade, né? A gente está tendo mortes em grandes quantidades, né? A gente está tendo, se a gente for ver os registros dos cemitérios das grandes cidades, como São Paulo, por exemplo, é um número muito grande de enterros que a gente tem diariamente, né? Então, quando a gente lida com a morte em grande escala, como a gente tem vivido, né, agora nessa pandemia, não dá mais para a gente negar que a gente precisa discutir esse tema, né? E aí, alguns conflitos éticos, eles vão surgindo, né? Como, né, um desses conflitos éticos que eu acho que as equipes de saúde estão vivenciando muito é, por exemplo, como têm sido feitas as triagens de quem será ou não será entubado, por exemplo. Visto que a gente sabe que a gente não vai ter aparelhagem suficiente para todos. Essa é uma realidade, né? Então, situações como essa, né? Quem deve viver e quem não deve viver.
Isso, obviamente, né? Quem deve ser entubado e quem não deve ser entubado. Isso, obviamente, é uma discussão que a gente já faz muito, né? Quem discute, quem trabalha com cuidados paliativos, quem trabalha com terminalidade. Mas existem várias discussões aí, por exemplo, vocês devem estar acompanhando aí na internet, né, algumas reportagens sobre a questão dos idosos, né? Então a gente não entubaria o idoso. A idade avançada seria um critério para não realizar a intubação, né? Ou o contrário, o que a gente levaria em conta é o quadro geral. Exatamente, né? Estamos esbarrando na mistanase, né? Então, o que vamos pensar, né? Aquele idoso que tem comorbidades, que já está em grupo de risco, e uma série de outras condições clínicas que fazem com que ele tenha baixa chance de sair bem de uma intubação, poderia ser, então, uma justificativa, né? Se você já não intubaria esse idoso em outro momento, por que você intubaria no contexto da Covid? E aí, novamente, né, não dá mais para negar a importância dos cuidados paliativos. A gente discutiu isso muito pouco até hoje no campo da saúde, né? As equipes têm uma grande resistência em discutir essas questões e implantar esses programas, né? Um exemplo disso, né? Se esse paciente que a gente citou, esse idoso, tivesse já uma diretiva antecipada de vontade, seria ótimo, né? Mas essas diretivas, elas foram desenhadas muito no sentido da gente pensar naqueles pacientes que não têm condição de decidir. Mas na COVID, a conversa é com o paciente, né? Ele tem toda a condição de decidir o que quer, né? Então, aquela autonomia do usuário que a gente tanto discute na psicologia hospitalar e da saúde, aqui está sendo colocada em xeque o tempo todo, né? Então, várias discussões relacionadas a cuidados paliativos, elas estão aí em vier à tona, né? A sedação paliativa, que é um último recurso que se usa, né? Quando você não tem mais controle de sintoma, seria uma forma de evitar sofrimento nesse contexto? Então, vários grupos, né, de cuidados paliativos têm discutido isso, né, atualmente, porque, de fato, essa é uma realidade. Né? Como que a gente, de fato, vai trabalhar nesse contexto, né? Se a gente não fala de morte, se a gente não discute cuidado paliativo, né? Outro ponto também nessa área ainda, né, relacionada à luta, à terminalidade, né, à morte, que a psicologia hospitalar tem um papel fundamental é na comunicação de más notícias, né, ou na comunicação de notícias difíceis. A gente vai ter um papel muito importante na comunicação desse diagnóstico, na comunicação do óbito, né? Coisas que, obviamente, a gente já faz na psicologia hospitalar e da saúde, isso não é novidade, né? Mas aqui a gente vai precisar fazer, talvez, um desafio bem maior, né? Com um desafio de trabalhar comunicações de notícias difíceis em larga escala, né? A meu ver, é outra limitação na formação, né? A gente trabalha muito pouco, a gente é muito pouco preparado para trabalhar com comunicação de notícias difíceis, né? E aí, a gente vai precisar, né? Tô lendo os comentários aqui, né? Com relação à sedação, tô registrando, a gente vai conversar um pouco sobre a intubação, né? Eu acho que esse vai ser realmente um ponto que a gente vai precisar pensar, assim, né? Qual é o nosso lugar? Obviamente, sempre que a gente estuda comunicação de más notícias, a gente sabe que essa comunicação do diagnóstico e do óbito não é função da psicologia, é função
da medicina, mas a gente pode estar aí junto nas interconsultas, a gente pode estar aí junto a gente pode estar junto inclusive nesses momentos de comunicação dessas notícias, né? Então, essa é uma função nossa, né, de estar junto com a equipe de saúde no momento da comunicação de um diagnóstico, no momento da comunicação do óbito para a família, né? Porque a gente sabe que o nosso suporte ao luto, ele é anterior à vivência desse luto, né? O nosso suporte ao luto, ele é antes, obviamente, desse paciente vir a óbito, né, no suporte para essa família, e durante a comunicação desse óbito para esses familiares, tá? Então, é fundamental que a gente saiba, a gente tem protocolos aí, né, que nos auxiliam, protocolo SPIKE, protocolo paciente, que nos ajudam, né, a comunicar notícias difíceis, mas obviamente são protocolos, são orientações que não devem engessar a gente, né, são protocolos que nos ajudam, né, nos dão um primeiro direcionamento para, de fato, a gente poder trabalhar com essa comunicação, tá? Bom, o pessoal questionou a questão, né, da intubação e acho que algumas pessoas aí disseram mesmo que o que a gente precisa pensar nessas triagens, né, de quem deve ou não deve ser intubado, por exemplo, seria a condição clínica do paciente, não a idade, né? Eu acho que é por aí, de fato, né? Tem algumas pessoas pedindo para participar aí, vamos ver se a gente consegue, né? Algumas pessoas aguardando aí. Olá. Bom, saiu aí. Bom, então eu acho que são essas frentes que a gente precisa, né? Acho que a gente precisa ter claro que são as nossas frentes de trabalho principais, né? Atuação com a equipe de saúde no sentido de proporcionar orientações sobre saúde mental e disponibilização, né, de tanto de material informativo sobre os cuidados com a saúde mental, quanto a disponibilidade de espaço de atendimento psicológico online, desde que, obviamente, devidamente cadastrado no Conselho Federal de Psicologia, né? Quando isso não é possível, que a gente tem uma rede, como a gente respondeu, né? Uma colega aí, que a gente tem uma rede aí para encaminhar esses profissionais, né? Caso a gente não tenha condição de realizar o atendimento psicológico. Então, a gente fica na retaguarda e fazendo as orientações, né? E tendo uma rede para encaminhar. Com relação, então, aos usuários e aos familiares, é importante que a gente forneça o suporte psicológico nesse momento do diagnóstico. Se a gente, novamente, né? Se a gente tiver, a gente só vai para a beira de leito, a gente só vai atender paciente em isolamento, se a gente tiver EPI, se a gente tiver equipamento de proteção, né? A gente sabe que, acho que esse é um cuidado que a gente precisa, sem dúvida alguma, pensar. O próprio manual, como a gente disse no início, não orienta isso, assim, né? O próprio manual orienta que a gente foque na equipe. Mas se a gente realmente optar por fazer o trabalho com o usuário, com o familiar, é fundamental que a gente tenha esses equipamentos de proteção. E o foco aí vai ser, então, proporcionar, às vezes, esses contatos virtuais entre, entre paciente e família, né? Naqueles casos onde a gente realmente tem prognósticos mais desfavoráveis, o foco vai ser, então, a questão dos cuidados paliativos. É claro que lembrando que cuidado paliativo a gente não faz só para pacientes em fim de vida, tá? Cuidado paliativo a gente faz em vários contextos, mas aqui especialmente, né, a gente está dizendo muito da importância deles, porque a gente sabe que a gente vai ter um número muito, muito grande de óbito, tá? Então, especialmente aqui, nesse ponto, a gente vai precisar ter conhecimento sobre cuidado paliativo.
fundamental esse conhecimento, tá? Comunicação de más notícias. O pessoal está pedindo para disponibilizar, depois eu vou disponibilizar o link desses manuais, né? A gente tem esse primeiro manual, né? Que foi publicado esses dias, para intervenção na Covid, manual de psicologia. A gente vai ter esse artigo, acho que é amanhã, que a gente escreveu, tá? E a gente vai ter a gente tem um guiazinho da Organização Pan-Americana da Saúde também para atuação psicológica em contextos de pandemia. É um documento anterior, não é específico da Covid, mas totalmente aplicável a tudo que a gente está dizendo, né? A Mari Fontes está perguntando, né, da importância do acompanhamento aos sobreviventes. Fundamental. Né? Eu acho que essas intervenções que a gente está dizendo aqui são intervenções para esse momento, né? A curto e médio prazo, eu acho que a gente vai ter duas intervenções. Uma com sobreviventes, que é direcionada a esses quadros, porque eu acho que agora a gente está vivendo uma epidemia da Covid, e eu acho que quando isso tudo acabar, e a gente espera que acabe, né? E que acabe logo, a gente vai ter que lidar com, não digo uma pandemia, mas com uma epidemia de transtornos psicológicos, né? Eu acho que tanto para quem foi diagnosticado, quem sobreviveu, quanto para os familiares que vivenciaram essa apreensão de ter né, alguém da família adoecido, quanto à população em geral, que não precisou né, testar, que não está no grupo de risco, mas que está vivenciando essa ameaça o tempo todo da contaminação. Então, eu acho que a gente vai vivenciar aí, acho que nós da psicologia nunca fomos tão necessários assim, né? Eu acho que a gente vai precisar pensar numa intervenção direcionada a esses transtornos. Ansiedade, depressão, pânico, transtorno de estresse pós-traumático, uso de substância, né, álcool, drogas, psicofármacos. Eu acho que a gente vai ter muito trabalho. Se a gente está tendo muito trabalho agora, quem é da área da saúde sabe o quanto a gente tem trabalhado, assim, se a gente está tendo muito trabalho agora, eu acho que no pós-pandemia a gente vai ter trabalho dobrado. Assim, eu acho que a gente vai ter o surgimento de muitos quadros psicopatológicos, né? Então, um trabalho importantíssimo com os sobreviventes, sem dúvida, né? E o trabalho no luto. A gente vai ter um trabalho muito importante com esses enlutados. Muito importantes. E aí a gente vai precisar começar a pensar em grupos de apoio a enlutados, né? A psicologia hospitalar vai precisar muito desenvolver isso, né? É um compromisso ético que a gente tem, né? Então a gente vai precisar pensar em grupos de enlutados aí, ou atendimentos individuais, né? E aí, gente, daqui a pouco a gente finaliza, né? Mas é importante que a gente tenha, então, para fazer né, a nossa atuação em todas essas frentes, que a gente tenha preparo técnico. E aí me preocupa muito, muito, quando a gente é convocado, por exemplo, a atuar na frente da pandemia, né? A gente sabe da portaria publicada, né? Hoje a gente só falou disso na psicologia, né? Estamos sendo convocados, como aconteceu em outros países, né, no mundo, mas a gente tem que tomar muito cuidado até porque mesmo a portaria não é clara sobre o que faria a psicologia nessa frente, né, de atuação frente à pandemia. A gente, a meu ver, a nossa formação ainda é muito deficitária com relação a todas essas demandas que a pandemia nos traz. Tá? Então, esse é um desafio. Eu acho que o desafio está lançado, né, para nós profissionais de saúde mental. Prevenção do adoecimento psíquico, né, que é o que a gente vai precisar fazer agora, já deve estar fazendo, né? A promoção da saúde mental em um contexto único, né, onde se tornou muito clara a importância da gente ter um plano nacional de proteção à saúde mental em contextos de pandemia. A gente não tem isso no Brasil, né? Então, é fundamental que a gente disponibilize, né, o maior número de informações possíveis, assim, né, entre nós. Eu acho que esse é um momento de troca, né, de parcerias, porque a gente, de fato, não tem uma diretriz, um plano nacional de proteção à saúde mental em contextos de pandemias
como a gente tem vivenciado a Covid-19, né? Então, esse é um momento que vai trazer grandes reflexões sobre o real papel da psicologia na área da saúde. Eu acho que nós não seremos os mesmos, né? Todo mundo que trabalha nessa área, a gente não vai ser realmente, não seremos os mesmos profissionais, eu acho que depois que tudo isso passar. Porque eu acho que a gente. E eu penso, talvez sendo um pouco otimista, que a gente vai. Coisas que a gente lutou durante muito tempo, a questão do nosso espaço dentro do contexto do hospital, a importância da psicologia, do reconhecimento por parte de outros colegas da saúde. Eu acho que isso realmente vai. A gente não vai mais precisar batalhar muito por esse espaço. Eu acho que o nosso espaço foi muito delimitado, assim, né? Eu acho que realmente a psicologia vai. Se a gente ainda tinha alguma dúvida, né? Se as equipes tinham alguma dúvida sobre a importância da psicologia nessa área, eu acho que agora as coisas ficaram muito claras, assim, né? Então, eu acho que é um momento de um grande desafio para nós, né? Eu acho que é um momento que a gente vai precisar estudar muito todas essas áreas que a gente disse, emergências e desastres especialmente. A gente vai precisar estudar morte, cuidados paliativos, né? A gente vai precisar estudar esses transtornos que são mais comuns, né? Que a literatura aponta, a OMS vem trazendo, como os principais transtornos aí que vão ser consequências dessa pandemia. Mas eu acho que a gente vai precisar construir materiais, assim, né? Eu acho que a gente vai precisar construir diretrizes, né? A medicina trabalha muito com evidência, a psicologia durante muito tempo negou trabalhar com evidência, né? A gente precisa de ter diretrizes e manuais na psicologia, protocolos, né, de psicologia hospitalar e da saúde que nos digam, olha, é assim que a gente faz quando a gente se depara com uma realidade como essa, né? A gente não tem isso na psicologia hospitalar no Brasil, né? Que diga, olha, no contexto brasileiro, onde falta material, né, onde os hospitais têm restrições de leito, como agir diante disso, né? Então, é fundamental que a gente repense, importantíssimo, né? A Mari Fontes colocou essa questão, que os nossos cursos repensem a importância de inserir esses conteúdos para os nossos alunos, né? Porque são poucas as disciplinas que trabalham isso, e em geral são disciplinas eletivas, não são disciplinas obrigatórias, são disciplinas até menosprezadas, né, por alguns colegas da psicologia. Falo isso com muita tranquilidade, porque, né, dou aula de tanatologia, de psicologia da morte, e muitas vezes é uma disciplina que, embora muito valorizada pelos alunos, às vezes outros profissionais da psicologia não consideram de tamanha importância, né? E é onde justamente onde a gente discute tudo isso que a gente falou aqui, né? Então a gente vai precisar repensar a nossa formação, né? Discutir mais esses conteúdos e a gente vai precisar se organizar enquanto classe para de fato conseguir ter manuais, né? A gente precisa trabalhar arduamente agora na construção desses materiais de artigos, de produções científicas que nos orientem a agir de fato diante dessa realidade de epidemias e pandemias. E a finitude, Raíssa, claro que é fundamental, né? Que precisa ser mais abordada, não só na psicologia, mas em todos os cursos da saúde, né? Eu acho que é isso, acho que esse é o desafio lançado para nós aí. Nosso tempo está bem em cima. Vou disponibilizar esse material, vou salvar também a live aqui para quem, né, quiser depois ter acesso. E me disponibilizo também lá no meu Instagram, a gente conversar um pouco mais sobre essas questões aí. Agradeço a participação de todo mundo e que eu acho que a gente vai passar por isso junto, né? Acho que a gente precisa, enquanto classe, se fazer parcerias aí importantes para que a gente possa superar esse momento aí com muita sabedoria, ok? Grande abraço a todos aí.